Está entrando no ar mais um debate ideal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o debate ideal. Um debate de opinião e informação. Eu sou Misael. Desejo a você uma tarde abençoada por Deus. Vamos juntos para esse debate abençoado. Para começar o meu debate de hoje, o nosso debate, eu quero apresentar os meus convidados. Está conosco aqui a evangelista Ellen, da Igreja Evangélica Nova Criatura. Paz. Senhor a todos, né? Mais uma tarde, né? Estamos aqui juntinhos para falar sobre a palavra do Senhor, né? Para falar sobre o nosso Deus e que essa tarde seja abençoada, que vidas possam ser abençoadas através do debate de hoje, que é um tema, né? Muito bom para se abranger. Tá dando um spoiler. Está conosco também o pastor Silviano, da Igreja Evangélica Nova Criatura. Paz, pastor. A paz do Senhor, meus amigos, a paz do Senhor, ouvintes. Vamos para dentro de mais um debate em nome de Jesus. Está conosco também a pastora Cássia, também da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora. Paz do Senhor, boa tarde. Que Deus abençoe a todos e que possamos pedir ao Senhor para abrir a nossa mente, nosso coração, para poder absorver tudo que a palavra tem para nos passar nessa tarde. Amém. Eu vou te convidar a participar conosco pelo nosso WhatsApp, 21 97116 1610. Pelo nosso Instagram, @RádioIdealUFC. Baixar o nosso app para você não perder a nossa programação e também o nosso debate ao vivo. Mas eu vou frisar aqui, se caso você perdi o debate da rádio, fica tranquilo, porque ele fica lá no nosso canal do YouTube, tá? Rádio Ideal 22, tá? Rádio Ideal 22, é só você procurar lá. Compartilhar, tá? Compartilhar, porque o mais importante é isso, compartilhar lá com o seu vizinho, com quem você conhece. De repente a pessoa esteja precisando ouvir essa palavra para ter um norte, ter uma direção, porque a palavra de Deus é exatamente isso, o caminho e o norte, tá? Depois você vai lá e pode ficar à vontade para comentar o vídeo ou curtir, deixar o seu joinha lá, que vai ser sempre bem-vindo, ok? Eu vou começar fazendo uma oração breve para a gente iniciar os nossos trabalhos e já dizer o tema do debate de hoje. Senhor Deus e Pai, na sua presença nos encontramos, Senhor. Mais uma vez eu agradeço a Ti por mais esse dia debaixo da Tua graça e misericórdia, Senhor. Nessa hora abre os nossos ouvidos e corações para ouvir da Sua palavra, mediante a este debate, Senhor. Este debate tem sido abençoado e alcançado vidas e tem ajudado pessoas, Senhor. Eu não sei o nível, mas eu creio, eu tenho fé que tem alcançado pessoas, que têm ouvido e têm tomado a atitude de mudar conforme o que houve aqui. Agradeço a Ti, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje está relacionado à nossa série de frutos do Espírito, tá? E o fruto de hoje é bem interessante. Acredito que todo mundo deve ter algum exemplo. Eu tenho um exemplo relacionado a isso, então eu acho bem bacana. Fruto do Espírito. Ainda há bondade no ser humano? Bondade ou interesse? Como podemos distinguir? Eu vou abrir para uma breve introdução para os meus debatedores aqui, deixando a minha, tá? A bondade é um conceito amplo, né? É um conceito amplo. Pessoas, são diferentes, né? Demonstram bondade em vários graus, desde pequenos atos até grandes, tá? Os pequenos quase imperceptíveis às vezes, mas está lá, existe a bondade. Uma vida toda pode ser repleta de atos de bondade, ou não. Uma pessoa verdadeiramente bondosa mostra bondade habitualmente, tá? E a profunda motivação da bondade brota da humildade e da gratidão a Deus pelo seu maravilhoso dom da salvação. A pessoa bondosa diz, acredito que, ela pense nisso. Deus demonstrou uma bondade sem igual ao perdoar os meus pecados.
Em resposta, serei bondosa para com as outras pessoas, sejam elas bondosas comigo ou não. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo, em Efésios 4:32. Eu abri essa breve introdução relacionada a Efésios exatamente para a gente poder debater, porque acredito que está um pouco relacionado ao tema, né? A primeira bondade, né? Vamos dizer assim, foi de Deus para conosco, né? E sem a gente merecer, a gente frisa isso ali sempre, porque é muito latente. E a gente perdoar e ser bondoso, né? Não entrando na parte do perdão, e sim fazer a bondade, assim como Deus fez para conosco. Então, eu pergunto para os meus debatedores aqui, o tema é bem interessante, né? É bondade. A bondade no nível ser humano, comparando com o interesse. É bondade ou interesse? Como a gente consegue distinguir? Se tiver como distinguir, porque a gente sabe que às vezes é complicado. Evangelista Ellen, o que você pode contribuir aí nessa introdução? A paz do Senhor, novamente, boa tarde. É bem difícil você tem situações que acaba se tornando difícil você distinguir se é realmente a bondade ou se é só interesse. Mas assim, no meu ponto de vista, o interesseiro ele não consegue sustentar essa máscara por muito tempo. Vai ter um momento em que a máscara vai cair. Porque ele faz tudo pensando no seu bem próprio, naquilo que ele vai receber. E vai chegar um momento em que aquilo não vai acontecer da forma que ele espera e a máscara vai cair. A pessoa bondosa não, ela tá ali com o coração, independente do que ela vai receber. Se vai receber a ingratidão, né, ou gratidão pelo que ela tem feito. Ela faz a bondade sem ter o interesse em algo em troca. Ela vai ser bom, a pessoa às vezes pode tratar ela mal, agir de uma forma errada com ela, mas ela vai estar ali com o coração bondoso. Não, eu preciso fazer o bem, independente daquilo que eu vou receber, independente se eu vou ter glórias, né, vamos dizer assim, Sim. ou não. Ela vai ser boa. O interesseiro não. Ele quer estar ali em cima mesmo. E no dia que ele não está em cima, a máscara acaba caindo. Pastora Cássia. É muito bom nós entendermos que em algum momento até nós mesmos podemos ter atitude assim, porque a bondade ela é um fruto, né? E só tem esse fruto quem está no espírito. Então, se eu em algum momento da minha caminhada não estiver no espírito, eu posso em algum momento fazer algo por interesse. Nós não estamos longe disso, pelo contrário. Temos que vigiar todo o tempo para não sermos interesseiros. O interesse é qualquer coisa. É como pecadinho, pecadão. Qualquer coisa que eu fizer querendo algo em troca é interesse. Seja uma bala. Eu vou dar uma bala hoje, porque amanhã eu posso ganhar outra bala. Se em algum momento eu não estiver no espírito, eu vou estar tomando a mesma atitude que eu estou repudiando hoje. Nossa, essa pessoa é interesseira, né? Só fez porque sabe que eu sou boa, que eu tenho o espírito e em algum momento eu vou retribuir. Mas será que eu estou no lugar do bom, da bondade ou no lugar do interesse? Então vai ser o desenrolar muito gostoso nessa tarde, vai trazer uma luz bem para nossa vida. Essa parte que a senhora falou da bala, eu lembrei aqui que não tem como a gente arremeter a uma criança, né? Eu vou te dar uma bala, é quase que o interesse que a gente está tendo. Eu vou te dar dividi o uma bala biscoito com um coleguinha hoje, pra que quando eu não você- tiver. Isso, para você ser interesseira ali e ela entender que tem que fazer. Mal sabe ela que a gente está agindo por interesse ali. Pois Que é a é. bondade dela, mas é por interesse. Então, realmente, a gente tem que vigiar. Se der mole, a gente mesmo vai agir como interesse. Então é bem complicado. Pastor Silviano. Amém. Tudo parte de uma vontade, de uma atitude, né? Dependendo do momento, você vai ser bom porque lhe convém. Dependendo do momento, você simplesmente vai ignorar que existe bondade na sua vida. Falar de frutos do Espírito é uma coisa muito complicada, porque tem fruto que se você colher hoje,
ele daqui a uma semana ele vai continuar sendo bom. Mas tem fruto que se você colher hoje, você não consumir ele hoje, no máximo amanhã, ele apodrece rápido. E quando fala de fruto do Espírito, você começa a avaliar, porque o que eu busco hoje pode gerar bondade em mim, mas não o suficiente para eu administrar essa bondade durante uma semana. Então eu posso me manter bom hoje, mas amanhã eu não ter bondade em mim. E como eu mesmo me avaliar e saber se isso é ou deixa de ser interesse? Porque o difícil de tudo é isso, é você olhar e reconhecer se o problema está partindo das pessoas para você ou de você para as pessoas. Porque ninguém aceita que está errando. Então, quando você mexe em certos pontos, igual hoje está sendo falado de bondade, é um fato para a gente realmente sentar e pensar. Porque eu estou sendo bom ou eu estou sendo interesseiro? Vamos destrinchar isso aí. Amém. Eu vou começar abrindo com o primeiro questionamento aqui, que está relacionado ao tema. Eu acho que é um dos mais delicados, né? Ainda há bondade no ser humano? Hoje em dia as relações estão muito líquidas e artificiais, né? Não é apalpável. Virou rotina a violência, morte, várias atrocidades, né, que a gente conhece e ouve todos os dias, né? A crueldade. E como se de fato fossem incorporados em nosso cotidiano, né? A gente tem que unir forças e pensar e agir para mudar isso, né? As causas envolvendo bondade estão presentes no dia a dia, a gente consegue ainda ver, mas ainda assim acredito que seja pequena, então a gente tem que se esforçar mais, pedir ajuda, oferecer ajuda, para exatamente não deixar a bondade se sucumbir. Ao acendermos a luz do nosso coração, podemos compreender que ajudando aqueles que estão do nosso lado, estaremos criando relações otimistas e, consequentemente, fazendo a bondade crescer, a verdadeira bondade crescer. Porque se a gente pensar que não vai dar, realmente a bondade do ser humano vai sumir e a maldade vai prevalecer. E o que, que o inimigo quer, né? Que todo mundo seja ruim, que aconteça alguma coisa com o próximo e você não seja bondoso em ajudar. Simplesmente ignore, né? Porque hoje em dia a gente vê isso. Então eu vou começar perguntando para os meus debatedores relacionado ao tema. A gente consegue ainda ver bondade, ainda há bondade no ser humano? Pastor Silviano, o que, que você acha? Sim. Eu acho que se não houvesse bondade no ser humano, nós mesmos não estaríamos aqui. Já teríamos sido consumidos pela ira de Deus. Porque tem pessoas que realmente têm um coração bom. Tem gente que tem meio e ainda consegue dividir contigo. E não faz por interesse, sabendo que amanhã você vai ter 2 e aquele meio dele vai ser recompensado como 1. Não. Faz porque o coração é bom. Faz porque a índole da pessoa é boa. São pessoas que você vê que realmente tem uma grande porção de Jesus Cristo dentro de si. Porque quem tem o coração, né, voltados para as coisas de Deus, ele faz as coisas sem esperar recompensa, sem esperar agrado, sem esperar que amanhã você vai ser recíproco. Não, simplesmente faz. Você faz acreditando. Fiz por interesse? Não, fiz porque realmente eu deveria fazer. É a minha conduta. E se você for no outro dia, a pessoa continua ali para te ajudar. Então isso faz a gente sim sentir vontade de continuar. Porque se isso acabar no mundo, se você só encontrar pessoas interesseiras, se você não encontrar mais pessoas que tenham esse coração puro, esse coração às vezes até ingênuo, você desiste. Você fala, para que eu vou continuar? E o mundo em si, ele é muito mal. Mas não é porque o mundo é mal que as pessoas são mal. Tem até uma parábola que fala que o peixe ele vive onde? No mar. E o mar é o quê? Salgado. Mas quando o pescador pesca e você compra o peixe e você leva para sua casa, você vai temperar ele, o que você põe? Sal. Mas não era para me pôr sal. Ele nasceu na água salgada, viveu na água salgada. É porque o ambiente ele não te contamina. Só te contamina se você permitir. Então, se no mundo de maldade você não permitir que isso entranhe em você,
você vai conseguir praticar boas ações e ser uma pessoa boa. Evangelista Ellen. Pegando um ganchinho, isso é uma realidade, porque a gente olha para o mundo como ele está hoje, fala assim, ninguém mais é bom. Não tem bondade em mais ninguém. Porque a gente acaba generalizando tudo. Mas, na verdade, não. A gente ainda encontra pessoas bondosas. Pessoas que têm um prazer em servir. Né? Porque a bondade é isso. É você estar no seu serviço, estar nas suas palavras, nos seus gestos. Não é assim, não, eu sou bom e pronto. Mas as minhas atitudes provam totalmente ao contrário. Né? Então, tá nisso, em você ver a bondade. E ainda existem pessoas, sim, bondosas e que te fazem querer ser bom. É igual a gentileza gera gentileza. E a bondade, ela vai gerar bondade. Né? É uma sementinha que vai ser plantada e a pessoa vai ali regando com bondade. E quando vê, tá uma árvore grande de bondade. Então, assim, é uma coisa que ainda pode ser cultivado. Mesmo nesse mundo assim tão caótico que a gente tem vivido, a gente ainda pode cultivar a bondade, sim, e encontrar bondade nas pessoas. Amém. Pastora Cássia. Eles tocaram aqui num ponto muito importante. Quem é bom, quem tem a bondade, é notório. Você consegue observar, exala a bondade da pessoa. E bondade é a definição do tratar um ao outro. Então, como nós lidamos um com os outros e mandamento é amar uns aos outros, como amar sem ter bondade? E como ser boa com alguém, ter a bondade se eu não amar? Por isso que Paulo vai dizer aos Coríntios, e o amor, ele é bondoso. O exemplo de amor está na carta, né, do apóstolo Paulo e nos evangelhos, segundo o amor de Jesus para conosco. Então, quando se fala de bondade, nós temos o exemplo de Jesus. E as pessoas tendem a entender de uma forma diferente o que é bondade. Bondade não é ser bobo. Ah, ele é tão bonzinho, mas é bobo. Não. E a palavra nos mostra isso. Em Esdras tem uma passagem que eu gosto muito e trago para a minha vida sempre que eu preciso exercer a bondade, mas me posicionando quando eles começaram a reconstruir, quando começaram a fazer a obra do Senhor em Esdras capítulo 4, do 1 ao 5, nós vamos ali ver uma ajuda disfarçada. Os inimigos, para querer atrapalhar a obra, falou assim, Esdras, nós viemos para ajudar. Só que a intenção não era ajuda. A intenção, o interesse deles era, vou ajudar para depois que eu estiver dentro conseguir atrapalhar. Então tem pessoas que oferecem ajuda não porque quer ajudar, o interesse eu quero saber o que está acontecendo. E aqueles homens da obra bondosos falaram não, porque a bondade também é dizer não. Eles falaram não, vocês não vão nos ajudar. Não cabe vocês a fazer, não cabe vocês a construir, mas cabe a nós. Por isso deixaram de ser bondosos? Eles estavam fazendo a obra de Deus. Então não tiveram discernimento de observar, essa ajuda não vem de Deus. Essa ajuda aí não vem do Senhor. Há um tempo atrás, uma pessoa falou assim para mim, Cássia, eu queria descobrir algo e eu fui oferecer água para essas pessoas para ver se, conforme eu ia servindo a água, eu ia conversando, ia tirando o que eu queria. Num copo d'água. O interesse era dar água ou era colher o que ela queria? Era colher. E eu olhei para aquilo e falei, se a pessoa fez isso com outras, vai fazer comigo. Então, todo copo d'água... Então, o interesse era saber colher o que ela queria e não saciar a sede do próximo. Então, temos que ter a ciência que esse fruto tem que haver em nossas vidas, porque a palavra diz que temos que ser bondosos, temos que procurar a bondade, temos que ter a mão para com o outro só, que tem um discernimento para entender quando a ajuda é para ajuda ou quando a ajuda vem com uma intenção por trás daquelas atitudes. É interessante o que a pastora disse, realmente a passagem lá de Esdras, né? Era bondoso
na verdade, não era bondoso, era interesseiro, ainda queria ser fofoqueiro. Ainda queria Sabia que tava atrapalhar. lá e Queria... atrapalhar. Então, assim, realmente, quando a gente tá ligado em Deus e percebe que Deus tem que ser o direcionamento, até na bondade a gente vai conseguir ver o que realmente é bondade, como a pastora falou, ser bondoso, mas não ser bobo, e de saber dizer não, sabendo distinguir o que é bondade e o que foi interesse ali. Então, é importante realmente ter essa ligação para entender, ter esse fruto ativo ali, vibrante. Ah, aqui é bondade, não. Aqui é interesse. Então, calma aí, eu não vou ser bobo, eu vou ser sábio. No final, acaba sendo sábio e tirando a pessoa que é interesseira, quando na verdade ela só queria ser realmente isso, interesseira. Eu vou para um breve intervalo, tá? Um breve intervalo, a gente já volta, fica aí, não perde. Daqui a pouco a gente volta, passa rápido. Já vou te lembrando, caso você perca o nosso debate ao vivo, por algum motivo, fica tranquilo. Vai lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. Nos siga lá, compartilha. Lá tá todos os nossos debates anteriores, foram bênçãos. Com certeza vai contribuir na sua vida de alguma forma. Eu tenho certeza que vai contribuir de alguma forma na sua vida. E compartilha com o próximo, com certeza. Faz essa bondade, que com certeza você também vai estar ajudando ele. De repente ele pode estar precisando lá de algum dos nossos debates. Ouvir a palavra de Deus é sempre construtiva, é sempre bom, você não perde. Amém? Vamos para um breve intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com mais um debate, mais um bloco, né, do nosso debate ideal. Relembrando o tema de hoje, fruto do Espírito, ainda há bondade no ser humano? Bondade ou interesse? Como podemos distinguir? Nesse segundo bloco aqui, eu vou abrir com o seguinte questionamento. A gente terminou falando disso, então vamos seguir essa linha, mas com a seguinte pergunta: bondade ou interesse? Quase todos nós já fomos vítimas de algum interesseiro, né? Ninguém tá livre. Ao descobrir essa falsidade, né, vamos dizer assim, esse interesse por baixo, né? Sempre tentamos encontrar uma resposta, né, para a nossa inocência, por um lado, né? Quando a gente não age, não pensa, né? Acaba sendo burro e fica pensando, ué, nossa, o que que eu fiz de errado? Ah, a- Confiei em alguém que realmente ela não estava com bondade, sim com interesse. E na maioria das vezes eu estava vendo, o interesse também é um pouco camuflado de inveja, né? Acontece muito isso. Então, o interessante às vezes faz pequenos atos de bondade, né, para te cegar, dizendo que está sendo bom, quando na verdade ele não está sendo bom, ele está sendo interesseiro e tem inveja de você. A função do interesseiro é encontrar uma pessoa ingênua, né, o suficiente para servir de escada, né? Essa definição eu achei bem bacana. Para que ele chegue aonde ele pretende, ele sobe em cima de você, literalmente, entendeu? E depois de chegar onde ele queria, ele te joga fora, ou te ignora, ou te trata de uma forma errada para poder sair fora. Eu digo isso porque realmente aconteceu comigo. Eu tenho um exemplo. Quando eu trabalhava antigamente, há muito tempo atrás, no mercado, havia uma rotatividade de escala e tal, bem bacana. A pessoa chegou para mim e perguntou se eu queria trocar. Eu falei que tá, posso trocar com você e tal, beleza. Ah, Sempre que eu trocava com ele, eu sentia que a gente, plantões, né? Quando eu chegava para trabalhar, a gente sente o clima meio diferente para com a sua pessoa. E eu ouvia que tinha muitas pessoas falando mal de mim ou agindo diferente, meu próprio gerente também. E eu achava estranho, mas eu saí daqui, tava um clima, tava bacana. Quando eu voltei, não está, e eu fiquei um mês trocando com essa pessoa. E achando tá diferente, tem alguma coisa errada e tal. Quando eu fui ver, na verdade, todas as vezes que eu trocava, a pessoa falava mal de mim. Sempre. Vai fazer na minha frente? Não, eu sempre fui uma pessoa ali forte e tal, entendeu? Se falasse mal de mim, eu ia querer tirar satisfação. Então, era bem interessante, porque realmente a pessoa via-se ali que a troca dela de plantão
não era pra me ajudar, porque na maioria das vezes a gente sempre caía, era plantão direto, sábado e domingo. E às vezes eu ficava em casa o mês todo, ou sábado ou domingo, ou às vezes 2 semanas seguidas, sábado e domingo. A pessoa trabalhava pra mim, literalmente. E no final, quando eu ia ver, ela não estava sendo bondosa, e sim ela estava me queimando por inveja e eu achando que ela estava sendo bondosa, mas na verdade ela estava sendo interesseira. Porque quando surgisse, ela já estava pensando à frente. Quando surgisse uma promoção, eu já estava queimado, ela já fez o trabalho dela. Então, consequentemente, se o gerente não tivesse a prudência de ver que eu estava agindo certo e ela estava agindo errado, ela queria ser promovida. Então, eu posso dizer que realmente acontece isso. Não é bondade, é interesse. Às vezes é só interesse, não existe bondade, então é bem complicado. Então eu vou começar abrindo esse segundo bloco, exatamente partindo desse princípio, né? Que a gente terminou com ele dizendo o que é bondade e interesse. Bondade ou interesse? Evangelista Ellen, você já teve algum exemplo assim, ou parecido, ou passou um pouco perto? Não? Tem alguma outra experiência? Já aconteceu algo parecido dentro da igreja. Porque a gente olha assim, só fora. Não, dentro da igreja também existe isso. A pessoa ser invejosa ou interesseira e querer se passar por bondoso. E é muito engraçado, né, que quando a gente tá ali, a pessoa oferece ajuda e tudo mais, né, você aceita, né, porque às vezes você tá realmente precisando daquela ajuda e vem assim, então você, né, abre o coração, não, vem me ajudar. E tu tá ali, né, na maior ingenuidade. E eu lembro que aconteceu isso. A pessoa me ajudava muito, muito mesmo. E pra mim, né, nossa, amiga, né, minha parceira mesmo, companheira. E houve um episódio onde, sim, graças a Deus que tinham mais pessoas no mesmo local. Porque ela levantou algo que eu nem sequer tinha comentado. E eu falei assim, mas em qual momento que eu falei isso? E todo mundo que estava no mesmo dia ficou assim, mas a Ellen não falou isso. Não, ela falou assim, 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 assim. E aí, dali eu já comecei, né? Tipo, falei, o que que tá acontecendo? A pessoa me elogiava, estava sempre ali me ajudando e tudo mais, e agora já mudou. E chegou um momento em que a convivência já não estava fazendo bem. Eu já não estava conseguindo fluir da forma que eu fluía. E eu decidi sair. Aí, quando eu saí, a pessoa ficou no meu lugar. Aí Aí a gente começa, né? Parece que dá um clarão assim, e você começa a entender que, na realidade, não tinha nada de bondade. Não tinha nada de serviço de querer ajudar. Mas sim, era algo que a pessoa almejava. Então, quando ela viu que ela estava começando, né, já, não, meu alvo já está chegando perto, ela começou a mostrar o que realmente ela Não é. precisa mais disfarçar. Ô, amigo da E honra. foi realmente assim, e eu fiquei assustada. Falei, gente, se a pessoa queria ficar, é só conversar, gente, que eu deixava sem problema nenhum, que já era menos uma dor de cabeça, né, pra mim. Mas foi bem. E doeu, machucou, porque quando a gente faz algo para alguém no interesse, né, procurando o benefício, no momento em que a gente consegue e a gente começa a tratar diferente, a gente acaba magoando alguém. A gente acaba ferindo alguém por causa do interesse. É como se fosse realmente, como eu comentei, a gente é jogado fora, né? Bolinha de papel, Isso aí, enrola eu e joga consegui, eu fora. alcancei o meu objetivo, então eu não preciso mais de você, né? Você era só mesmo o degrauzinho. Eu consegui subir mais um, então eu não preciso mais e eu dispenso assim como se não fosse nada. Pastor Silviano. Bem, vamos lá. Vamos pra Bíblia, vamos pra Bíblia, vamos pra Bíblia.
Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Aí depois a gente pula. Marcos 10:18. Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só um, que é Deus. Mas só Deus é bom? Só. Mas ele permite que você tenha bondade. 1 Timóteo 4:4. Porque toda a criatura de Deus é boa. Pastor, me prova agora que aonde que fala que já que só Deus tem bondade, como é que nós vamos também ter bondade? O salmo mais falado da Bíblia. Salmo 23, versículo 6. Aí que tá chegando. Gente, meu pastor demora muito para achar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Irmãos, pensa o seguinte, Deus é como se fosse a torneira que jorra a bondade na sua vida. Mas você não tem um pote. Se você tivesse com sede, o que você ia fazer para beber água? Você ia parar com as mãos. Só que dentro das mãos você consegue ficar com essa quantidade de água há muito tempo? Não, escorre nos teus dedos. Essa é a bondade de Deus. Deus é a fonte da bondade. Ela vai jorrar na sua vida. Você pode ficar com litros e litros e litros de bondade, mas sabendo que você não tem como manter isso. Qual a única forma que você tem? Se você conseguisse parar 1 litro de água na sua mão e você precisa de 1 litro de água, a única forma de que você ia ter conseguir manter esse 1 litro seria você bebendo. É a mesma coisa a bondade de Deus. Se você segurar nas mãos, ela vai escorrer entre os seus dedos. Mas se você deixar ela entrar em você, ela vai te dar o resultado que você precisa. Então a bondade de Deus é comparável a isso. Uma fonte eterna que vai jorrar, mas a fonte não vai ficar te seguindo onde você for. Quando você precisar, você tem que vir na fonte. E se você já tiver com sede até você andar até a fonte, vai ter um desgaste. Então que o tempo todo você busque estar próximo a essa fonte para que você possa se abastecer. Porque o mundo, ele não vai te tacar coisas boas. Ele vai te tacar só pedra. Você viu, você contou um testemunho que você não era nem evangelista ainda. E você já passou por isso. Agora imagina pastor. Eu vou falar assim, tentar falar rápido. Uma longa data já. O meu pastor presidente é um homem muito calmo, muito bom. Se ele puder, ele tira a roupa do corpo para te dar para você não andar nu. E uma pessoa começou a se aproximar muito dele porque queria um determinado cargo. E a pessoa, o que o pastor falasse, a pessoa fazia. Mas parecia mesmo, se você olhasse e falasse, nossa, que obreiro bom. Só que não demorou muito, a máscara do mal ninguém esconde. Ou cai ou Deus arranca. E foi percebido que esse rapaz, essa pessoa estava com essa intenção de cargo. Só que o meu pastor presidente, ele vive indo lá na fonte. Meu pastor virou para ele e falou, meu filho, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui a gente só unge alguém quando Deus manda. E Deus não mandou te ungir. Cadê o cidadão? Fez o quê? Foi embora. Ué, mas ele não era tão bom. Nossa, era bondade em forma de gente. Por que foi embora? Então, quem tem uma patentezinha, né? Uma divisazinha aqui no ombro da farda, tem que aprender a lidar com isso, que vai ter muitas pessoas que vão realmente se aproximar de você querendo aprender e fazer a obra porque é bom, mas vai ter muito mais pessoas que vão se aproximar com você mediante o benefício que você traz à vida dela. Então nós que temos uma liderançazinha, que temos o direito de estar na casa do Senhor, tentando fazer a obra cada dia melhor, nós temos que estar constantemente indo lá na fonte, parar a mãozinha e encher a boca todos os dias de bondade. Amém. Pastora Cássia, a palavra. Jesus nos dá um ensinamento de uma mesa que ele estava, junto com algumas pessoas, e ele abordou sobre um assunto. Ele disse, por que vocês convidam só ricos? Por que você convida só amigos que possa retribuir você ao convite? O certo é você convidar os pobres, é você convidar aqueles que não podem retribuir a esse convite. Feliz é aquele, a palavra diz em Lucas, feliz é aquele
porque este não tem como retribuir, a sua recompensa virá na ressurreição do justo. Então, o próprio Jesus estava dizendo: por que você convidou para esse banquete só pessoas que poderia posteriormente te convidar também? Aonde estão aqueles que não podem fazer nada por você? Então, o próprio Jesus vem repudiando essa atitude de só fazer por querer em troca. E, novamente, outra passagem, Lucas, ele diz em Lucas 6, 33 e 34. Esse eu vou ler. Diz assim: e que mérito terão se fizer o bem aqueles que são bons para com você? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestar a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Então, se eu agir dessa maneira, que diferença há em mim para o pecador? Que diferença há daquele que diz estar com Cristo? Se eu só faço por alguém, esperando em troca, eu estou tendo a atitude de quem está longe de Jesus. Então eu tenho que parar para prestar atenção nisso. Que mérito eu vou ter? Que recompensa é essa que eu estou esperando das pessoas? Então aqui é um assunto, um ensinamento muito claro. Jesus não se importou se ele ia ser expulso daquele jantar. Ele aproveitou o ensejo, a oportunidade para ensinar. Ele não viu ninguém ali que não pudesse. Que pudesse, que não pudesse, certo, na verdade, não retribuir. Esse aqui pode retribuir algum dia, esse aqui também. Não estou vendo ninguém aqui que não tenha condições. Será que eu estou fazendo isso na minha vida? Será que as minhas atitudes que eu acho que é bondade, realmente é bondade? Ou eu estou sendo como esses homens pecadores? Como ensinar a pecadores se eu estou tendo atitude de pecadores? Como ensinar para o ímpio se eu estou tendo atitude ímpia? Como ensinar para quem está fora dizendo que eu estou dentro, se eu estou dentro tendo atitude de quem está fora? É, né? Uma coisa muito complicada de se entender. Então, se o Senhor repudia, isso não pode estar na minha vida. Tudo que a palavra repudia, ela tem que estar longe do meu dia a dia. Então, que nós possamos aproveitar esse debate, essa palavra, e avaliar as nossas atitudes, as nossas bondades ou as falsas bondades, as minhas atitudes para com os outros, porque Paulo ele volta a dizer isso em várias cartas. Em Tessalonicenses, ele sempre fala: não retribui mal com mal. Sempre seja bondoso um para com os outros. Sempre use a bondade. Aquele que é bondoso, eu tenho certeza que já aconteceu isso aqui com todos nós. Você fez uma bondade porque você tem virtude. Automaticamente, depois quando você se arrepende, você fala: por que eu fiz isso? Você fez porque é automático, flui de você, jorra do seu ventre espiritual, jorra da sua vida, é o que você tem. Então, até quando você não quer ser bom, você é. Até quando você não quer agir, você pensa: eu não vou fazer. Se tal pessoa chegar aqui, eu não vou fazer. Quando você vai ver, você já fez, e já fez, e já fez, porque faz parte da sua vida. Faz parte do seu caráter cristão. Você não escolhe a quem vai fazer. Você não escolhe para quem vai ser bom e para quem não vai. Você é. Você faz. Até que mesmo depois, com raiva, mesmo passando a raiva, você vai e volta a fazer de novo. Então a bondade, ela está dentro. Que nós não viemos ser como pecadores. Escolher pessoas. Que venhamos ter exposta a nossa diferença. Amém. Eu vou para mais um breve intervalo, tá? Fica aí que a gente já volta. Tem uma perguntinha de um ouvinte aqui. A gente vai ler ela e vai tentar responder aqui na medida do possível. Amém? Fica aí que a gente já volta. Estamos de volta com mais um bloco do nosso debate ideal. Reforçando o nosso tema, fruto do Espírito, ainda há bondade no ser humano. Bondade ou interesse? Como podemos distinguir? Nesse terceiro e último bloco, chegou uma pergunta aqui de um de nossos ouvintes. Defina uma diferença entre bondade e benignidade. Eu vou abrir para um dos meus debatedores, depois eu vou entrar com um questionamento, para a gente não delongar muito. Pastora Cássia, diferença
tem uma diferença, acredito, né? Sim. Entre bondade e benignidade. O que que a senhora pode contribuir quanto a isso? Em algumas versões, a benignidade vai estar amabilidade. Então, quando eu sou amável, eu estou exercendo o fruto da benignidade. E quando eu sou bondoso, automaticamente, como já está bem escrito, eu estou exercendo o fruto da bondade. Então, a benignidade é aquele que tem uma maneira melhor de tratar as pessoas, de uma forma mais amorosa, de uma forma mais sutil. A amabilidade. Quantas pessoas precisam exercer a amabilidade? Quantas pessoas acham que são amáveis e não são? Quantas pessoas acham que pelo fato de exercer alguma bondade, entre aspas, assim, está exercendo a benignidade? Por isso que a palavra diz que o Senhor é benigno, longânimo, porque ele tem tudo isso. Ele é super amável, ele é super bondoso, ele é super paciente. Então, para ouvinte agora entender, a amabilidade é uma pessoa amável, ela exerce esse fruto. E quando a pessoa é bondosa, é amável, gente, quem não gosta de lidar com uma pessoa assim? Quem não gosta de uma conversa amável, ela te trata de uma forma diferente. Então, se esse fruto estar nessa listagem, é porque tem muitas pessoas precisando ainda exercer a amabilidade e a benignidade. Bem, Bem explicado? bem. Evangelista Ellen, quer contribuir com algo? Bem. Vamos lá. Concordo com a minha postura. Para quem o- não sabia, agora descobriu. questionamento no nosso último bloco. Uhum. Como ter a bondade verdadeira, né? Eu acho que a gente já entrou nesse tema, se não entrou, vai entrar. E vai deixar claro que realmente a gente precisa ter uma bondade verdadeira, exatamente para não cair no interesse, né? Eu acho que parte do princípio que a gente tem que reconhecer que Deus é bom e a gente tem que se espelhar nisso. Deus é bom o tempo todo. Pois ele tem mostrado o seu amor para conosco através de seus contínuos atos de bondade, tá? Contínuos atos de bondade e a bondade maior, né? Podemos dizer assim. A gente pode meditar em Salmos 116:1, que cita isso, né? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, porque a cada dia é misericordioso comigo. Mesmo eu errando e insistindo muitas vezes no mesmo erro, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E também Gálatas 6:10, né? Que menciona, sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Em nenhum momento está sendo discriminado a um ou a outro. É a bondade a todos. Então não é bondade a um e interesse ao outro, é bondade a todos, como Deus fez, principalmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. Evangelista Ellen, mais alguma dica? Mais algum caminho a se seguir? De como ter a bondade realmente, a verdadeira bondade? Eu acho que é seguindo o exemplo de Jesus, buscando no Senhor. E sem querer ser juiz, porque às vezes a gente acaba se tornando, né, o juiz, querendo julgar. Aquele merece a bondade e aquele outro não. O sol ele nasce para todos. Isso é uma bondade do Senhor. Salmos 33, os versos 5, os versos 4 e 5 vai dizer assim: porque a palavra do Senhor é certa e todas as suas obras são feitas na verdade. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Então, a bondade do Senhor, ela está sobre nós. Todos os dias a gente prova um pouquinho da bondade do Senhor. E eu acho que é através disso que a gente começa a nos encher de bondade. E é a bondade verdadeira. Não é aquela bondade passageira. Ah, não.
vou ajudar aquele dali, mas esse daqui eu acho que não merece, então eu não vou ajudar. Não, é ser bom em todo o tempo. Bondade seletiva, né? Isso, é ser bom em todo o tempo. Porque aquele que é interesseiro ou aquele que, aos nossos olhos, né, não parece merecer, ele vai ter a consequência daquilo que ele plantou. Seja o interesse, a inveja, ele por si já vai ter as consequências daquilo que ele plantou, daquilo que ele semeou. Então a gente precisa semear a bondade, precisa semear o amor, né? Precisa semear isso, os frutos do Espírito. Ah, é muito fácil? Não. Mas é uma coisa que você precisa buscar todos os dias. Não, eu quero ser bom. Eu quero exalar a bondade. Eu não quero falar que eu sou bom, mas que através das minhas atitudes, através daquilo que eu fizer, as pessoas vejam a bondade do Senhor na minha vida. Que não seja uma bondade passageira, mas que ela venha me acompanhando todos os dias. Que eu possa ter essa bondade para oferecer a outras pessoas todos os dias. Mas isso é só buscando. E buscando na fonte, como o pastor falou, que é o Todo-Poderoso, que é Deus. Amém. Pastor Silviano, você pode contribuir quanto a isso. Vamos falar de bondade. Eu não sei como tá na versão da Bíblia dos irmãos, mas na minha tá assim. No momento que Moisés, né, tava conversando com Deus, aí Moisés disse para ele assim: rogo-te que me mostre a tua glória. No 19 diz assim: porém ele disse: não, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia, e compadecerei de quem me compadecer. Só a bondade de Deus passando na frente de Moisés já seria extremo para ele. Você imagina como seria a ira de Deus? Os Sodoma e Gomorra? Pode-se dizer que sim. A bondade de Deus é uma coisa que o ser humano não pode suportar. Porque quando você tá lá no iniciozinho da sua conversão e as pessoas falam a respeito da crucificação, os fariseus, né? A história de solta Barrabás, crucifica Jesus, Caifás, tal. Você começa a sentir raiva dessas pessoas. Se você tivesse lá, eu acho que você faria igual nessas encenações que passam na televisão, que as criancinhas sobem no palco e começam a tacar pedra nos soldados que estão, né, batendo. Lá você acho que você estivesse lá, você fazia o mesmo. No início. Mas depois que você começa a ler a Bíblia, você começa a se colocar... Gente, quem sou eu hoje? A pequena parte que gritou Jesus, a pequena parte que queria que Jesus fosse salvo, a pequena parte que seguia ele ou a grande parte que apedrejou, que crucificou? Porque, infelizmente, nós somos daquela máxima, Maria vai com as outras. Se você chega num lugar, tem um produto do seu lado esquerdo e tem duas pessoas olhando. Tem o mesmo produto, só de outra cor. No seu lado direito tem 20 pessoas olhando. Você vai pro que tem duas pessoas ou que tem 20? Você vai pro que tem 20. Você acha, não, tem 20 ali tem mais interessante. É a mesma coisa, só tá numa cor diferente. Então seria... Como nós agiríamos? Porque essa pergunta aí que teve, né, sobre a definição de benignidade e bondade. Pega a parábola do bom samaritano. Ele foi o quê? Ele foi benigno ou ele foi bom? Mas se ele tivesse o destaque da parábola fosse a benignidade dele, Jesus tinha dito: vamos falar a parábola do benigno bom samaritano. Não. Vamos falar a parábola do bom samaritano. Porque o que foi mais importante foi o conjunto da atitude do que ele praticou. E não recebeu nada em troca. E ele praticou a bondade. Aí você vai falar, poxa, mas ele só foi bom porque ele tinha a amabilidade. Vamos, né, substituir igual a pastora fez, de benignidade para amabilidade. Aí porque ele era amável. Tudo bem, mas ele era inimigo. Isso. Então o seu inimigo, ele pode ser bom para você. Mas será que ele será amável para você? Tudo é definido aí a diferença.
Porque numa guerra ninguém se conhece, ninguém nunca se viu, só porque a cor do uniforme é diferente, você atira. Porque se você não atirar, você vai ser baleado. Mas por que eu tô em guerra contigo? Porque ela brigou com Misael e os dois decretaram guerra um ao outro. E nós dois que não tinha nada a ver. Eu tava levando a minha vida pacificamente no meu país e você no seu. Mas ali não. O cara viu e foi o único que socorreu. E quem tinha a obrigação de ajudar, não só porque era do mesmo país, mas porque era um sacerdote, lidava com almas, o outro era um levita que cuidava das coisas de Deus, tudo viraram as costas. Aquele cara foi lá e praticou a bondade. Por quê? Porque mesmo sendo de outra nação, aquele homem ia na fonte. Ele se abastecia do amor de Deus. E Deus não olhava para se você é branco, negro, alto, baixo, magro, esbelto. Deus não quer estar nem aí para isso, porque Deus olha para dentro do coração. Então nós tenhamos essa marca dentro do nosso coração, a bondade. Para quando Deus olhar para nós, nós não iremos para o céu apenas porque houve uma promessa, mas porque nós praticamos a bondade aqui na terra. Bem, chegamos ao fim de mais um debate ideal. Essa é a hora mais triste, né? Eu vou abrir para uma breve conclusão dos meus debatedores, deixando a minha. O Espírito Santo produz bondade. Deus nos dá a oportunidade de produzir algo que a natureza humana deseja, mas não consegue produzir por si só. É por isso que só conseguimos produzir o bem verdadeiro na presença do Espírito Santo. Fora dele, a nossa inclinação é para a maldade e não para a bondade. Pastora Cássia, uma breve conclusão. É bem colocado aqui pelo pastor, né? Terminando, falando sobre o bom samaritano. Bom samaritano. Em que personagem eu me entro nessa passagem? Quem sou eu nessa passagem? Que a palavra bem diz que os frutos se conhecem pela árvore. Que tipo de árvore eu sou? Pelos meus frutos vai demonstrar se eu estou na videira ou não. Se eu estou em Cristo, os meus frutos serão bons. Então aquele homem nos ensina, porque ele cuidou, ele zelou, ele pagou a estadia e deu ainda o dinheiro para continuar cuidando e foi embora, sem ter nem um obrigado, talvez. Talvez quando ele foi embora, aquele homem ainda estava debilitado, sem poder olhar nos olhos dele e falar muito obrigado. Tem pessoas que não vão te agradecer. Tem pessoas que não irão ser gratas às suas atitudes. Então você não venha deixar de ser bondoso só porque você não tem um obrigado. Não deixe de dar um bom dia porque alguém não retribui seu bom dia. Não deixe de ajudar a estender a mão só porque alguém não vai olhar nem na sua cara, nem no seu rosto, né? Vamos mudar assim. Então que nós possamos ser bom de verdade nas atitudes e não só em palavras. Bem, pastor Silviano. Bom seria para tu, quando Jesus voltar, ele te achasse fazendo o bom. Só isso, só. Checkmate. Amém. Evangelista Ellen, pode fazer a sua conclusão final e fazer uma breve oração para a gente encerrar. Que nós sejamos bons, né? Que possamos fazer a bondade sem esperar algo em troca, né? Independente do que fizeram, do que aconteceu, que nós possamos buscar essa bondade, né? Todos os dias no Senhor. E que venha despertar em nós essa vontade de servir, de ajudar o próximo, de coração aberto. Não que por mérito ou querendo, né, um holofote. Não. Que nós possamos ser bons. Assim como Jesus, né? Que nos ensinou bastante sobre a bondade. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por mais um debate, Senhor. Muito obrigado pelas suas bênçãos, pela sua misericórdia sobre as nossas vidas. Que nós possamos aprender a ser bons, assim como o Senhor foi. Assim como o Senhor tem sido todos os dias em nossas vidas. Que nós possamos alcançar a tua bondade, Senhor Jesus. Que nós possamos exalar, Senhor Jesus, essa bondade na vida de outras pessoas. Que nós possamos estar disponíveis para ajudar, Senhor, para
dizer palavras, Senhor Jesus, que venham de Ti e que contribuam para o bem de outras vidas, para que contribuam para o bem de outras pessoas, que através daquilo que elas verem em nós, elas possam assim querer também ser bons como o Senhor foi. Não uma bondade com interesse, mas uma bondade sabendo que o melhor vem de Ti, que nós não possamos buscar as coisas terrenas, mas que nosso galardão está guardado no céu e que nós possamos ansiar por isso, Senhor, e que nós possamos fazer a Tua obra com prazer, com amor, com bondade, com dedicação, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate, na semana que vem, na segunda-feira. Fica combinado, a gente aguarda. Um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no YouTube e no Instagram. Baixar o nosso app para você não perder nada da nossa programação. E lembrando, o nosso debate fica gravado lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. Segue lá, compartilha para você não perder nada. Fica com Deus, continua ouvindo a nossa programação na sequência. Fica na paz de Cristo e exercite a bondade. Peça a Deus bondade. Amém? Você acabou de ouvir Debate Ideal.